Pessoal, tudo bem? Eu sou Paulo Cirino, eu sou médico, dermatologista, tricologista e especialista na cirurgia do transplante capilar, tá? É um grande prazer tê-los aqui conosco e hoje eu vou conversar um pouco sobre os novos procedimentos, né, e tratamentos que a gente tem aí no mundo da dermatologia para tratar a queda capilar. Vamos lá, pessoal. Antes de falar o que a gente tem hoje, eu gostaria de fazer um apanhado aí até histórico, né? O que é que a gente tinha antigamente. A gente antigamente não tinha muita opção de tratamento, tá? Eram poucas soluções, um outro comprimido que tinha eficácia aí na melhora da calvície. E isso é muito engraçado, né? Porque o meu pai é dermatologista e ele já está com 64 anos e ele falava assim, Pablo, na minha época, quando eu atendia um caso de calvície, eu chegava para o paciente e falava, olha, isso não tem o que fazer, não tem muita opção de tratamento, é isso aqui que tem e acabou. E hoje em dia ele me acompanhando, eu dermatologista, tá? Eu mostrei para ele os tratamentos, os antes e depois, e ele até mesmo como médico, ele ficou impressionado. Nossa, tem muita opção hoje em dia. Se antes eu tivesse essas opções, seria uma maravilha. Mas graças a Deus tudo na vida evolui, né? Inclusive a medicina tem evoluído bastante nesses tratamentos aí capilares, tá? E inicialmente a gente já tem muitas soluções, muitos comprimidos que a gente sabe da eficácia, tá? Para tratar a calvície como um todo, que é a nossa principal causa, né, de queda capilar e de afinamento. Mas a gente vai focar hoje nos procedimentos, tá? O que é que a gente faz no consultório médico num paciente que tem calvície. Então, começando os tratamentos mais básicos, hoje em dia a gente tem a terapia de laser de baixa potência, tá? Que são aparelhos, tá? Que tem o LED, que vai estar estimulando aí o fator de crescimento, aumentando a taxa de crescimento capilar, ou seja, o cabelo tem a tendência a crescer um pouco mais rápido e aumentar também a espessura do cabelo, tá? Isso é um tratamento que a gente faz no consultório médico. Eu, particularmente, prescrevo para o paciente comprar esse capacete e ficar usando em casa, tá? Diariamente, é mais eficaz você usar todos os dias. E a gente também tem a aplicação de algumas substâncias. O que é que acontece? A nossa pele, ela é o maior órgão, né, do corpo humano, e ela, uma das características da nossa pele é evitar com que a gente tenha perda de água, tá? E também surgir como uma barreira, tá? Ela vai funcionar como uma barreira para evitar a penetração de qualquer substância na nossa pele. E nessa questão de barreira, a gente sabe que quando a gente usa qualquer substância no couro cabeludo pensando em estimular o crescimento capilar, como por exemplo o minoxidil, a gente sabe que esse minoxidil não vai ser 100% absorvido, justamente porque a nossa pele tem uma função muito boa de barreira. Mas a gente quer que o minoxidil chegue lá, a gente quer que outras substâncias, finasterida, dutasterida, alguns fatores de crescimento cheguem lá, porque a gente sabe que isso vai melhorar a calvície. E como que a gente faz para que eles cheguem lá? Antigamente a gente tinha uma técnica chamada mesoterapia, que a gente ia com uma agulha bem fininha, agulha por agulha, né, e fazia essa implantação no nível correto aí do couro cabeludo, tá? Mais ou menos na nível do bulbo aí. Só que a gente fazia esse procedimento, era um pouquinho doloroso, a gente não conseguia estimular 100%, tá, do couro cabeludo também. E outra coisa, a gente não tinha muito controle aí da quantidade de substância que a gente ia estar aplicando, então muita substância ia acabar se perdendo, tá? Com o passar do tempo vieram os lasers também, que a gente consegue fazer aquelas microperfurações e colocar a substância lá dentro. É uma opção que a gente também prescreve bastante no consultório. Mas eu vou falar da minha queridinha, que eu acho que realmente é o melhor tratamento no meu ponto de vista, que é a MMP capilar. Não sei se vocês já ouviram falar, a MMP capilar é uma técnica desenvolvida por um dermatologista brasileiro, tá? Então é um orgulho da dermatologia brasileira, que quer dizer microinfusão de medicamentos na pele, é uma sigla, tá? A diferença da MMP para a mesoterapia é o seguinte, ao invés de usar uma agulha só que se usa na mesoterapia, na MMP a gente usa de 15 a 27 microagulhas, tá? Para quem tem muito medo de agulha aí, pode ficar tranquilo, tá? Que são microagulhas, você nem vai sentir basicamente a aplicação. E a gente consegue fazer um estímulo aí muito grande e com diferencial, são microdoses da substância, tá? Então, assim, risco de efeito colateral é bem pequeno, tá? A gente basicamente não tem uma absorção sistêmica muito alta, ou seja, essa substância que a gente vai colocar raramente vai cair na corrente sanguínea, tá? E ela vai fazer um efeito local, que é isso que a gente quer. A gente quer que trate só o couro cabeludo, tá? Não quer, obviamente, nenhum tipo de efeito colateral. Então, a MMP, além de colocar essa substância lá, no nível certo do bulbo, né? Vocês que estão começando agora a ver essa parte capilar, o bulbo é a região como se fosse a fábrica do cabelo. Então, é lá que a gente quer agir para que o cabelo já nasça maior, mais grosso também. Então, a MMP já coloca essa substância lá e o próprio fato de fazer as microperfurações já é um estímulo muito grande, tá? Vai aumentar o fator de crescimento, o cabelo vai crescer mais rápido, vai vir mais espesso também.
e vai tratar o cerne aí do problema da calvície, tá? Depois disso, isso é um tratamento inicial que a gente trata para os pacientes que estão com afinamento capilar. Agora, você tem aquela entrada, aquela coroa que você passa a mão em cima, você vê que não tem nada mais, está liso já. Nesse caso aí, a gente não consegue tratar com esses tratamentos que eu falei, esses pouco invasivos. Aí a gente tem que lançar a mão aí do transplante capilar, que é uma coisa muito interessante também, tá, pessoal? O transplante capilar evoluiu muito, tá? Hoje em dia, ainda algumas pessoas têm aquela ideia do transplante capilar como era feito há 60 anos atrás, tá? Pra vocês terem uma ideia, o transplante capilar evoluiu muito, que hoje em dia eu até brinco com meus pacientes que se teve alguém que você fez o transplante capilar agora e outra pessoa que viu você depois de um ano do transplante capilar, raramente ela vai dizer que você fez um transplante capilar de tão natural que fica hoje em dia. Então a gente tenta manter essa naturalidade o máximo possível, tá? Recriando a naturalidade que a gente tem mesmo. Como é que a gente recria? A gente vai fazer uma linha anterior, né, que é onde a gente vai implantar totalmente irregular, tá? A gente vai deixar um fiozinho mais fino, mais solto, a gente não vai implantar aquele tufo, né, de cabelo que antes se implantava na frente, que era aquele famoso cabelo de boneca que o pessoal conhecia muito. E isso aí é uma evolução aí técnica, porque a gente tem materiais específicos agora. Pra você terem uma ideia, essa técnica que se fazia antes, que ficava com essa aparência de cabelo de boneca, foi uma revolução na época, tá? Foi na década de 50 que o pessoal usava um aparelhinho chamado punch, é como se fosse uma pequena broquinha, assim, para retirar os cabelos, mas tirava muito, tirava 16, 21 fios e implantava esses fios. Hoje em dia a gente usa um punch de 0,9 milímetros, então é milimétrico mesmo, a gente tira realmente um por um, que é a técnica conhecida hoje em dia como a técnica fio a fio, né? Então isso aí a gente vai criando uma naturalidade na frente do couro cabeludo, dá mais densidade também e fica basicamente imperceptível que você fez um transplante capilar, tá? Fora isso, a gente, como teve essa evolução da técnica, hoje em dia a gente não precisa operar mais em hospital, com anestesia geral, entendeu? O procedimento é ambulatorial, você faz no consultório clínico, tá? No consultório médico, com anestesia local, tá? Então o paciente fica deitado numa posição confortável, a anestesia local é bem tranquilo. Então outra pergunta que se faz, dói muito? A anestesia local, tá? Fica bem tranquilo, você fica acordado durante o procedimento, ou pode dormir se quiser. O paciente assiste televisão, a gente para no meio do dia, dependendo do tamanho da cirurgia. Se for uma cirurgia muito grande, a gente para, o paciente almoça, se movimenta, e aí finaliza aí o transplante capilar, tá? Mas hoje em dia evoluiu muito o tratamento, tá? Vale a pena pesquisar um pouquinho mais sobre essas opções terapêuticas aí que realmente dão um resultado muito grande. E com esses procedimentos que eu falei antes do transplante capilar, como MMP ou laser, a gente diminuiu muito a taxa de pacientes que iam precisar de cirurgia. Porque antigamente a gente tinha basicamente a cirurgia, né? Tá com pouco cabelo, a gente vai realmente tirar as unidades foliculares, né, que são os fios do couro cabeludo, e colocar lá na frente. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente consegue melhorar muito só com tratamento, tá? E é claro que em alguns casos específicos a gente vai orientar aí o transplante capilar, tá? Então vamos lá, o paciente me procura no consultório com queda capilar, o que é que eu indico no geral? Pessoal, eu gosto sempre de começar com tratamento clínico, tá? Raramente eu vou indicar uma cirurgia logo de cara, porque a gente vê no processo da calvície que tem muitos fios finos que a gente vai conseguir recuperar com tratamento. Então imagina o seguinte, se eu partisse direto para a cirurgia, eu precisaria usar muito mais fios num paciente que não vai fazer tratamento do que o que vai fazer tratamento. Então, eu gosto de fazer uma recuperação primeiro, tá? Dessa área capilar, a gente consegue engrossar os fios e onde não teve um resultado satisfatório, aí a gente orienta a fazer a cirurgia do transplante capilar, tá? É muito mais tranquilo para o paciente e isso é uma coisa importante, tá? Quanto menos fios eu usar na cirurgia do transplante capilar, que eu precisar usar, vai ser melhor para o paciente, porque eu vou guardar aqueles fios para o futuro, né? Imagina, chega um paciente com 30 anos de idade, se eu conseguir recuperar muito o cabelo que ele tem e fazer um implante pontual em algumas áreas para dar uma densidade ideal, para ficar bem cheio, maravilha, eu vou deixar de ter usado algumas unidades foliculares, alguns fios, e vou deixar para usar no futuro, caso esse paciente precise de uma segunda ou de uma terceira cirurgia, tá? Putz, eu tô me perdendo aqui. O que é que agora é para finalizar, né, que você falou, né? Agora, para finalidade, convidando as pessoas para... Tem alguma dúvida? Vai lá no Instagram, consulta. Pessoal, esse é um tema realmente muito... Para quem está vendo pela primeira vez, é um pouco difícil de conseguir compreender, né? Mas
eu sugiro que vocês visitem a minha página lá no Instagram, tá? Que é o Dr. Pablo Cirino. Lá eu tenho vídeos explicando, fica mais fácil até de entender. E é claro, se tiver alguma dúvida pessoal, manda lá no meu Instagram, fala diretamente comigo, vai ser um grande prazer conversar com vocês, tá? No meu dia a dia eu estou postando sempre os procedimentos, explicando também as doenças. Cada caso que eu tenho no consultório eu vou explicando o porquê. Vai que é um caso que você está vivenciando, né? Ou alguém da tua família. Então, procura a gente lá no Instagram, tá? Dr. Pablo Cirino, que vai ser um grande prazer recebê-los. Então é isso, pessoal. Foi um grande prazer, tá, ter passado esse tempo aqui com vocês. Espero que tenha tirado algumas dúvidas, tá? Mas lembre que sempre que tiver alguma dúvida, vai ser um grande prazer respondê-los. Procura a gente lá no Instagram, tá? E eu estou ansioso já para recebê-los no nosso próximo podcast. Um abraço.